Olá, primeira série, tudo bem? Como vocês estão, meus alunos queridos? O prof tá com saudade de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esses dias de um ensino diferenciado, né? Que vocês estejam aproveitando os vídeos, o material que os professores estão enviando, porque, embora não pareça, né, é um desafio muito difícil para nós partir para um novo método assim de ensino, ao qual nós não estamos adaptados ainda. Então saibam que a gente está fazendo o possível, mesmo que seja amador, mesmo que seja às vezes meio chato, difícil aí para nós fazer esses vídeos para vocês, tá? Então espero que vocês nos entendam e consigam aproveitar o que nós estamos tentando passar para vocês, que estamos com as melhores das intenções, ok? Quero que vocês vejam a apostila de vocês lá na página 54, onde começa a falar um pouquinho mais sobre radioatividade, as aplicações da radioatividade, tá? Que nós já havíamos falado alguma coisinha na aula anterior, né? No vídeo anterior eu já havia falado para vocês. Quero que vocês deem uma olhadinha lá, tá? Só continuar no meu esqueminha aqui que fica mais fácil para que vocês visualizem, mas o conteúdo tá ali na apostila também, ok? Ali nas aplicações da radioatividade, então temos ali primeiro item na medicina, né? A radioterapia, por exemplo. Então a radioterapia é o tratamento utilizado com os radioisótopos para pacientes com câncer, porque as células doentes, as células cancerígenas, elas têm uma fragilidade maior, é mais fácil destruí-las, né, do que as células sadias, saudáveis. Então, os radioisótopos, eles são bastante úteis nesse tipo de tratamento. Outro tipo de situação também na medicina é utilizar os radioisótopos como contrastes nos exames. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um exame radiológico, no caso, uma tomografia, uma ressonância magnética, às vezes é mais fácil visualizar os órgãos doentes, ou se for uma de ortopedia, algum osso, alguma coisa, às vezes está com uma infiltração, alguma situação difícil de identificar a partir somente da imagem do exame, se utiliza então alguns isótopos radioativos, né, um líquido que é introduzido naquela região onde se vai realizar o exame e ele faz um contraste, fica mais fácil visualizar onde está a situação, né, onde está o problema da saúde naquele momento e diagnosticar o paciente com uma facilidade maior, tá? Então, na medicina, eles são utilizados nesse contexto, tá? Outra importância aí dos elementos radioativos na atualidade é a datação radioativa, né? A idade de objetos antigos. Então, se vocês observarem ali na página 55, fala bastante sobre a datação radioativa e explica, por exemplo, como é possível medir a idade de objetos ou até de pessoas a partir da datação por carbono, né? Como eu falei no texto, na aula anterior, no vídeo anterior, os elementos radioativos, eles levam certo tempo para se degradar, para se perder totalmente. Então, a partir desse cálculo, tendo-se o valor certo de tempo, os anos certos de tempo que demora para se ter a metade daquela quantidade de carbono, é possível determinar a idade de um objeto. Então, o tempo de meia-vida, por exemplo, do carbono é de 5.700 anos, né? Então, quando se encontra um objeto antigo, se você sabe que inicialmente ele tinha 1 grama de carbono, passando 5.700 é que ele vai ter 0,5 gramas. Então, a datação radioativa ela funciona dessa forma, medindo a quantidade de carbono presente ainda naquele organismo. Como todos os organismos são compostos por carbono, né, é fácil determinar e identificar a idade desses objetos, ok? Outra aplicação aí da radioatividade, que é não menos importante, a energia, tá? Energia nuclear para gerar energia elétrica. E isso acontece através da fissão do átomo, né? A fissão atômica. Fissão seria a separação, tá? Então não dá para confundir com fusão, que seria a união de átomos, né? A fissão, ela separa átomos maiores em átomos menores, retira nêutrons, retira prótons, tá? A fusão não, a fusão une, né? A fusão também é possível
produzir energia elétrica, só que não é viável, porque demanda de muito calor, de muita energia que não é disponível para nós, né? Então, para nós fazermos, por exemplo, produzir energia elétrica pela fusão atômica, teríamos que ter assim a temperatura que se encontra só no Sol, né? Então, as indústrias não conseguem trabalhar ainda com a fusão atômica para produzir energia elétrica, não é viável. Agora, na fissão atômica, sim, que é a separação do átomo, como eu falei. Então, fissão atômica, fissão nuclear, né, é o que se utiliza nas indústrias, né, nas indústrias de energia nuclear para se produzir energia elétrica, tá? Muito debatido esse assunto ainda em algumas situações, porque apesar de ser uma coisa barata para se produzir, né, a energia nuclear, a energia elétrica através da energia nuclear, gera muita polêmica ainda pelo lixo que produz, né, pelo perigo de explosões, pelo perigo de acidentes, né, e aí vocês já conhecem, a gente já conversou também na sala sobre algumas situações de acidentes muito sérios que aconteceram em usinas nucleares, né? É uma dificuldade exatamente pelo tipo de energia que se libera, né? Para vocês terem uma ideia, até anotei aqui para colocar para vocês, né? 1 grama de urânio, né? 1 grama de urânio do 235 equivale a 30 toneladas de dinamite, de TNT, trinitrotolueno, né? Então, a energia produzida por 1 grama somente de urânio, ela na fissão dessa 1 grama de urânio, pode gerar uma energia como se você tivesse a explosão de 30 toneladas de dinamite. Então, é uma energia muito grande, uma situação muito perigosa, por isso que ainda não é tanto difundido, assim, digamos, né? Principalmente nos países aí que tem um pouco mais de receio quanto a essa questão de acidentes que podem ser ocasionados. E não só em usinas, né? E no Brasil existe uma situação, um acidente nuclear que ocorreu aí com o Césio 137, que não foi com uma usina nuclear, que foi com um equipamento hospitalar, né? Um equipamento de um hospital abandonado, onde catadores de lixo retiraram lá uma placa de césio e levaram para o lixão achando que teria algum valor para venda, e aí acabou contaminando a cidade inteira praticamente, né? Porque muita gente teve contato e a radioatividade se espalhou. Então, radioatividade é um assunto complicado para se discutir porque tem os seus prós e os seus contras, né? Muitas coisas favoráveis na medicina, na energia, muita coisa desfavorável na questão de poluição, de contaminação que pode ocorrer e matar, inclusive, muita gente, né? Então, esse contexto é uma coisa para nós retomarmos ainda mais para frente. Vamos fazer alguns seminários, algumas coisas para discutir um pouco mais sobre esse conhecimento, né? Por enquanto, a gente vai, né, nessa forma um pouquinho mais lento aí para que a gente consiga trabalhar esse conteúdo e entender um pouquinho sobre a radioatividade, tá? Lá na página 59 da apostila, tem um texto, né, no Química em Foco, que pede umas questõezinhas ali no final do texto. Energia custa caro é o nome do texto. Em grama ou em vidas? Em grana ou em vidas, né? Eu quero que vocês leiam esse texto e respondam as questões que tem na sequência. São 4 questõezinhas, tá? E me enviem lá pelo aplicativo. Eu vou liberar isso lá no aplicativo, lá no Positivo On, como uma atividade. Vai contar como tarefa. Tá? Então, da mesma forma que nós fazemos na sala, tarefa não feita vai ter o desconto de tarefa não feita. Se vocês fizerem, podem pesquisar, como são questões teóricas, né, ali sobre esse conteúdo de radioatividade, energia, né? Vocês podem pesquisar para responder e depois fotografar e postar, anexar lá no Positivo para me enviar. Tá? Esse vídeo eu estou enviando com vocês juntamente com uma organização, aí um cronograma sobre radioatividade, sobre esses outros termos que a gente vem falando. Vocês já têm um material na apostila bem detalhado, né? Mas vou enviar também mais algumas informações complementares aí para que vocês possam fazer as atividades e entender um pouquinho do assunto, tá? Dúvidas podem enviar também, podem colocar ali no Positivo que vai chegar para mim, ou pelo aplicativo também, vocês podem enviar para a coordenação da escola que vai ser encaminhado para mim.
tá? E aí eu vou tentando sanar as dúvidas com vocês, ok? Espero que vocês consigam responder, que vocês aprendam, que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês. E até a próxima. Bons estudos, tá? Até mais!